Hello everybody, here is Fostering Lingo one more time. Existe uma notícia muito interessante que eu vi há um tempo atrás já, de um francês. Não lembro exatamente se era um francês, mas ele estava numa competição de soletrando da França. E ele ganhou o prêmio nacional. Mas ele não conseguiu dar a entrevista em francês. O cara conseguiu ganhar o concurso de soletrando do país, mas não sabia falar as palavras da língua que ele mesmo decorou, ele mesmo fez. A questão principal aqui é não decore, e sim adquira a língua. Vamos lá? É o seguinte, pessoal. Muita gente acha que aprender língua é decorar as coisas. Então eu vou decorar aqui uma lista de letras, a lista do som das letras, depois a lista das cores, depois eu vou aprender o nome de todas as frutas, depois eu vou aprender o nome de todos os tipos de roupa, e eu fico traduzindo e memorizando essas questões. T-shirt é isso aqui, long sleeve é isso aqui, trousers são essa aqui. E eu vou fazendo isso. Aí na hora que eu vou falar as coisas no meio da minha fala, do nada eu falo, nossa, como é que fala calça mesmo em inglês? Pant? Trouser? Qual dos dois é? Esse tipo de situação, de memorizar as palavras o tempo todo, vai atrapalhar você entender a fluência da língua. Fluência e acurácia são duas coisas diferentes que a gente tem que tentar produzir, mas nenhuma delas está no decorar. Essa notícia que eu falei hoje mais cedo é de um cara que basicamente ficou decorando a língua. Decorar a língua não significa nada na fluência. Claro que é necessário ter um pedaço de vocabulário para se aprender, com certeza. Mas o que é necessário fazer de verdade é aplicar o vocabulário que você pegou dentro de contextos, seja você recebendo ele ou seja você fazendo aquele exercício, que você vai alcançar sua fluência neste local. Então não adianta nada eu pegar o dicionário e começar a ler o que está no dicionário se eu não aplico aquelas frases no dia a dia, no que eu consigo ver e pego informações extras, ok? Hoje então eu quero falar sobre três formas que você vai adquirir a língua, no caso aqui estamos falando da língua inglesa, ao invés de somente decorá-la. E o primeiro ponto é leitura. Eu preciso ler coisas. Mas o que eu vou ler? Qual o nível que eu preciso ler? Não me importa muito o nível, tá? Mas eu diria assim, pega qualquer jornal, pega o New York Times, pega o The Guardian da Inglaterra, o jornal que você quiser. Não consigo ler, então eu vou ver série em inglês, com legenda em inglês. Eu preciso fazer de alguma forma que eu tenha essa absorção desse conhecimento. Mesmo que eu não entenda nada, mesmo que eu entenda 30% do que está acontecendo. Porque eu preciso absorver as palavras em uso. Porque se eu ficar aprendendo uma lista de palavras, e o que mais acontece nas minhas aulas, por exemplo, conte de 0 a 10. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Beleza. Agora fala o seu número de telefone. A pessoa vai travar. Porque aprender decorado, você vai aprender de uma forma que não está relacionado à sua vida. Na hora que eu peço à pessoa, fala para mim o seu telefone celular, ela vai ter dificuldade porque ela nunca aplicou o conhecimento do 0 a 10, certo? Então, sempre se faz o que é necessário fazer para se adquirir uma língua é produzir um contexto e começar a produzir aquelas palavras que você aprendeu, né, seja na aula ou seja em qualquer lugar, dentro de alguma realidade que seja possível. Então a primeira é isso. Pegue bastante. É, seja isso em jornal ou tudo mais, em qualquer lugar, livro, não me importa onde, mas você precisa receber as palavras em um contexto. Essa foi a primeira. Agora, a segunda questão que você pode fazer para adquirir a língua e não memorizá-la. Você vai pegar um grupo de palavras e vai produzir frases. A sua produção de frases pode ser você escrevendo num caderno, pode você escrever no Google Tradutor, não me importa também. Você pode pensar a frase só, sem problema. Mas tente pegar aquela palavra que você aprendeu. Vamos imaginar que hoje nós aprendemos a palavra fork, F-O-R-K, fork, garfo. Eu vou aprender fork e pronto, acabou? Eu tenho que aprender fork e eu tenho que tentar colocar essa palavra dentro de um contexto. Vou imaginar que eu quero falar, nossa, in my house I have 5 forks. I like to eat with the fork. My friends do not like to eat with the fork. E você vai usando as palavras
né, por exemplo aqui fork, em vários contextos para você perceber como é que ela usa ali, usa lá, e aí você vai começar a inteirar-se daquela palavra, adquirir a palavra, ao invés de só memorizá-la. Nós estamos tentando adquirir a palavra no contexto e criar um contexto onde eu vou sempre usar aquela palavra, ao invés de eu decorar a lista dos talheres que existem, certo? É isso. Então, primeiro ponto, pegue material, absorva material, mesmo sem entender tudo. Segundo ponto, produza alguma frase, produza algum tipo de coisa. Todas essas duas partes que eu acabei de falar aqui, elas são muito interessantes, são importantes demais na hora de adquirir a linguagem. Mas qual é qual é o terceiro ponto? O terceiro ponto, mais importante de todos, é que você precisa entender as palavras fora da tradução. Se você só traduzir a palavra fork, garfo, você vai ficar limitado no que significa a palavra. Fork não é só garfo. Pode ser, por exemplo, uma forquilha, né? um galho que tem uma divisão. Você tem que saber que aquelas palavras elas não querem significar aquilo o tempo todo. Então, o terceiro ponto, que é mais importante na questão de adquirir a língua, é tirar essa ideia de que uma palavra traduz para uma palavra do português. O que você tem de tradução é uma ideia, uma imagem, que é traduzida para outra. E na hora que você está traduzindo, você vai ficar adaptando aquela palavra. Quanto mais você vê aquela palavra, na dica 1, que é você receber a palavra que você já ouviu, quanto mais você produzir aquela palavra e mais você perceber os motivos diferentes, as traduções diferentes que ela pode ter, você começa a perceber melhor aquela palavra e começa a adquiri-la, ao invés de só memorizá-la. Perfeito? Então, 1, 2, 3, os 3 pontos principais para se conseguir adquirir uma palavra e adquirir a língua, ao invés de só memorizá-la. Faça isso e você vai ter muito mais sucesso na sua vida do que hoje com a aprendizagem de inglês. Espero que tenham gostado da dica, se inscreva aí no canal. Se você quiser me seguir, tem um link na descrição de Instagram, meu e-mail e tudo mais. E a gente se vê na próxima. See you guys. Goodbye.